Então, meu nome é Fernanda, me chamo Fernanda Reverdita, sou bonitense. A Casa da Memória é um espaço de resgate à história, né, e à oralidade dos mais antigos moradores daqui. A gente começou esse trabalho então na casa porque a gente sempre acreditou assim, que quando você se reconhece de alguma forma, você dá mais valor à sua história, à sua cultura, e aí você acaba conseguindo despertar isso nas pessoas também. Então a gente, por vários relatos e também indo atrás da oralidade e da história local, a gente tem aqui os pioneiros dessa região que vivem na Serra da Bodoquena há mais de 10 mil anos atrás, que são os Caduel, que são os remanescentes dos Guaicurus. Tanto Caduel quanto Quiniquinau e Terena são os indígenas que estão nessa região da Serra da Bodoquena. Eles ainda desenvolvem um trabalho de cerâmica que é feito com uma cerâmica queimada no barro. A pigmentação são várias pedras de várias cores que as mulheres tiram lá de dentro, né, do barro. E essa resina mais marronzinha aqui, mais clara, ela é uma resina que é feita da seiva de uma árvore que chama almescla, que é encontrada no cerrado também. Eles queimam em grande temperatura e essa queima ela é bem lenta, então é usada um tipo de carvão chamado angico vermelho para poder fazer essa queima. Os Quiniquinau, também quase extintos, já fazem um outro tipo de cerâmica, né? É um tambor, e esse tambor é utilizado couro, tanto de boi, de carneiro, do animal que eles tiverem, assim. Além dos Caduel, Quiniquinau, também tem os Terena. O Terena, a arte já é uma arte que é mais delicada, são flores, né? E eles fazem bastante cerâmica, no qual eles podem utilizar como utensílio doméstico mesmo. Tanto os Caduel quanto os Terena, eles lutaram na Guerra do Paraguai. E por conta disso, Dom Pedro II faz um documento, então, passando essa área da Serra da Bodoquena, que é essa região toda onde a gente vive aqui na região, de onde vem toda a concentração de água, né, para a nossa região. Eles fizeram um documento, então, em que essas terras seriam terras indígenas, depois que eles ajudaram, né, na linha de frente da Guerra do Paraguai. E os Caduel, aconteceu algo muito interessante com eles, porque tanto os espanhóis que entraram pelo Peru e pela Bolívia, eles trouxeram os cavalos. E os Caduel aprenderam a dominar o território da Serra da Bodoquena com os cavalos. Então eles pegavam um cavalo, montavam a pelo e eles se escondiam com uma lança atrás dos cavalos. Então quem via do outro lado via só o cavalo correndo, mas lá atrás tinha um cavaleiro Caduel. E assim eles dominaram todo o território da região. E isso também foi um divisor de águas, porque da região da Serra da Bodoquena para lá, ninguém mexia com eles. Então, assim, nessa região, eles sabiam que eles não podiam ir. Chegou até famílias terem que sair das casas próximos porque estavam incomodando eles, e eles eram, até hoje, eles são chamados de índios bravos, né? E isso foi uma forma deles conseguirem se proteger também. Mas essa região, então, como ela foi colonizada depois, as famílias chegam aqui por volta de 1810, mais ou menos, né? Então, muitas famílias vindas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Goiás, Minas e Paraná. Essas famílias, então, vêm, muitas de carreta de boi, né? Eles paravam, plantavam e depois colhiam e aí seguiam viagem, né? Então, muitas crianças nasceram na estrada. Aí, quando eles chegam aqui, eles chegaram aqui nessa região por conta de terras devolutas, que eram terras tidas por ninguém, porque tudo que a gente vê é uma grande extensão de terra, né? Existem grandes propriedades no Mato Grosso do Sul. E esse Mato Grosso era um só, né? Ele foi dividido em 1977. Então, muito dos nossos costumes, as nossas crenças, assim, elas ficaram também na outra parte, né? Que Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande, Mato Grosso é Cuiabá, né? A capital do estado.
Então houve uma influência muito grande, tanto dos paraguaios, né, que a gente está aqui há 2h30, quanto de pessoas do sul do país, de Goiás, também de Minas, né? Então nós somos uma mistura de tudo isso. É um estado relativamente novo, né, 40 anos, mas que tem essa influência bem grande, tanto dos nossos traços, né, que são uma mistura de indígena com paraguaio. E muitas vezes ainda você andando pela cidade, você vê as pessoas no hábito simples, né, que é esse ritmo diferente de vida, que é tomando um tereré, que é uma bebida à base de uma água gelada, uma erva um pouco mais grossa, né, tomando na bombinha. Então as pessoas param para tomar o tereré na calçada. Você pode estar caminhando e alguém passar por você e falar Bae Xalapor Texeraí. E aí você vai responder o quê? Bae Xapá. Porque ela falou, boa tarde, meus amigos. E aí você diz, boa tarde, tudo bem? Né? Então, assim, é comum ainda você ouvir pessoas falando em Guarani, né? Isso é um hábito de fronteira. Porque se a gente já for para a região aqui do Pantanal, daí a gente já escuta muito espanhol, porque já faz fronteira também com a Bolívia. E aí eles lá, tanto em Corumbá, né, que é no Mato Grosso do Sul, tem o hábito de falar um pouco espanhol, um pouco português, né, e assim eles se entendem. Mas essa região, então, essas famílias, né, vindas de Minas, Goiás, elas se espalham por essa região. E o meu tataravô, ele vem da França, se casa com Maria Xavier Ribeiro, que ele era capitão da Guarda Nacional, e ele reside em Miranda. E Miranda era onde eles faziam as trocas, né? Bonito produzia açúcar mascavo, plantava roça, né, de arroz, milho, feijão, mas tudo em pequena escala, né? E aí eles faziam troca por coisas de bacheiro, couro, né, e Miranda. E ele então compra parte das terras que eram a grande fazenda chamada Rincão Bonito. E ele e outras famílias, foram 11 famílias que fizeram a demarcação das terras, né? Bonito foi distrito de Miranda, foi comarca de Ponta Porã, e são 2 datas, né? Uma é de 27 de fevereiro e a outra é 2 de outubro, em que a cidade se tornou município. Então é uma cidade nova também, ela tem 70 anos quanto município, mas antes a grande fazenda, quer dizer, chamava Rincão Bonito, né? Então, assim, nas nossas lembranças, até bem pouco atrás, a gente tinha o hábito de que festa de São Pedro, São João, Santo Antônio, as pessoas se reuniam nas casas, né? E eles iam a cavalo, de casa em casa, levando a bandeira de São Pedro. E quando eles chegavam na casa, as crianças já recebiam as pessoas ali. Então, no momento em que eles chegavam, fazia reza, entravam com a bandeira de São Pedro e cantavam uma música assim: São Pedro pede esmola, não pede por carecer, pede por experimentar quem seus devotos quer ser. Pede por experimentar quem seus devotos quer ser. Despedida, despedida, despedida de Belém. Adeus os donos da casa, até o ano que vem. Adeus os donos da casa, até o ano que vem. E aquelas famílias que recebiam essas pessoas, elas passavam o ano inteiro esperando, porque era um momento de devoção mesmo, né? Então vinha um padre de Miranda, que fazia então batizado, casamento, tudo na mesma data, né? Então eles faziam a primeira queima da fogueira, era uma fogueira de 5 metros de altura, assim, cada ano maior que a outra. Isso acontecia na praça da cidade, que era só um campo de futebol, a Praça da Liberdade, onde tem os peixes hoje. Então eles faziam a primeira fogueira, que era a queima da fogueira de Santo Antônio, no dia 13 de junho. Aí no dia 23 para 24 de junho, a fogueira de São João. E no dia 29 de junho, São Pedro, que é o padroeiro da cidade. E aí então eles faziam essa comemoração, que era um mês, pedindo prenda, que era um porco, uma galinha, e levando a bandeira de São Pedro.
entrando nas casas, fazendo a reza, e aí finalizava com a coroação da rainha, que era escolhida uma das moças mais bonitas da região para ser a rainha do bairro, né? Isso já era marcado, as pessoas tinham o hábito de receber, era uma das maiores festas, né, daqui da cidade. Ainda acontece, mas nas fazendas, né, ainda acontece esse tipo de festa, não como era antes, né? E a gente tinha um outro ritmo, né, de vida, assim, em que as pessoas, elas sempre se ajudaram. Então, mesmo com esse avanço do turismo, que tem aí os seus 20 anos, a cidade sempre teve esse jeito de cidade de interior, né, de união mesmo. No meio dessa história toda, a minha avó Raída, quando ela tinha 16 anos, ela nasceu aqui, né? Ela nasceu de 7 meses, então ela tinha boca muito pequenininha. E a minha avó, ela quase faleceu, porque ela nasceu muito pequena num período que não tinha quase nada nessa região. E a minha bisa tinha que molhar o algodão no leite e dar na boca dela, por isso que ela conseguiu sobreviver. A minha avó, então, quando eu tinha 16 anos, ela morava com os pais aqui na região da Serra, e ela foi roubada por um bandoleiro chamado Silvino Jacques. Ele era afiliado político de Getúlio Vargas, já tinha tido alguns problemas no Rio Grande do Sul, e mataram o irmão dele. Ele vai e faz uma vingança, né? Ele mata quem matou o irmão. E ele vem fugido para essa região. Porém, ele era poeta, historiador, bandoleiro, e ele andava num grupo de 70 homens, que andavam todos piochados, assim como gaúcho. E ele recebe armamento de Getúlio Vargas. Então eles ficavam tomando conta dessa região de fronteira. Ele guarneceu então aqui o território para que os paraguaios não invadissem o que era deles, né, no passado. O Silvino Jacques, então, nessa região, ele rouba minha avó com o consentimento dela, mas não dos pais dela. E ela quis ir viver com ele, né? Com ele ela tem 3 filhos, que são 3 tios avós meus, né? E aí só depois que ele faleceu que ela se casa de novo, e daí nasceu minha mãe. Mas a história dele é contada por 250 poesias e todas escritas por próprio punho. Então a história, assim, existem até documentários que falam sobre a história dele. Ele virou um misto de bandido e mocinho, numa versão muito parecida com Lampião e Maria Bonita, dessa região. E no meio dessa história toda, e que a gente ainda tem o hábito de ouvir falar que alguém encontrou, teve um sonho e encontrou um fogo e foi lá para cavar, porque ainda a gente guarda os guardados, né, desse território que foi palco da Guerra do Paraguai, mas que ainda tem muito mistério nisso, né? Assombração, né? Que as pessoas ainda têm medo de sair sozinhas tarde da noite, assim. Há relatos de pessoas daqui que tiveram um sonho, foram lá, cavaram e encontraram ouro. Esse ouro poderia ser algo da terra mesmo, ou mesmo ouro que na época da Guerra do Paraguai possa ter sido enterrado por algum motivo para que outras pessoas não encontrassem, né? Mas ainda a gente conhece pessoas na cidade que encontraram. E no meio desse misto, dessa história e das lendas daqui, uma das histórias assim que tem mais força assim para mim, que é desde criança que a gente acompanha, é a história do Senhorzinho, que é um curandeiro que apareceu em 1944. Ele curava as pessoas com cinza na água e planta medicinal, mas ele não falava e ele não tinha o braço esquerdo. Ele só tinha o lado direito, no qual ele apontava para o céu, e aí depois ele apontava para a terra, quando ele queria dizer alguma coisa para alguém, né? E aí o povo que vivia aqui no Rincão Bonito, eles começaram a seguir o Senhorzinho. Eles iam atrás dele, os 12 quilômetros, em torno da região do Mimoso, onde ele ficou bastante tempo. E aí ele apareceu num lugar chamado Serra Limpa, ele aparece debaixo de um pé de limão. E quando ele chega na região do Mimoso, as famílias que receberam ele foram a família do seu Hilarinho Sanches. E ele vai e cura, então, uma pessoa da família do seu Hilário. E todos os dias ele molhava a garganta dessa senhora, porque ela teve um problema de saúde. E durante uma semana ele ficou lá, e ele não falava com ninguém, mas ninguém queria saber, interrogar ele para saber quem ele era, mas tinha muita fé, né, nele.
por onde ele passava, ele tinha uma cruz, que era uma cruz no sistema de encaixe, do qual ele plantava ali. E aí ele seguia de fazendinha em fazendinha. Por onde ele passava, então, ele deixava uma cruz. E aí o povo mais antigo começa a seguir ele. Assim como os carneiros, que tinham 12 carneirinhos que seguiam ele também. Ele vestia uma sandália de couro, usava um manto comprido, um terço, e sempre com um cajado. Tinha um negro chamado Martim que acompanhava ele também, e que às vezes traduzia o que ele queria dizer, né? Porque era só por gestos. E ele começou a curar tanta gente aqui, as pessoas falaram muito dele na região toda. E ele era chamado de mestre divino. Por causa das diversas curas que ele fez, o povo, então, eles deixavam uma capela por onde ele passava. E essa capela era uma capela de madeira, com tabuinha também, só encaixada, em que as pessoas iam lá e levavam vela, flores, bala para dar para as crianças. E o senhorzinho, então, foi preso diversas vezes aqui em Bonito, tentaram cortar o cabelo dele, tentaram cortar a barba dele para descobrir quem era esse homem, por que ele fazia a cura e não cobrava. Porque o remédio dele era só cinza na água e planta medicinal. E ele pedia para a pessoa fazer tantas orações, só com gestos. Quando prendiam ele, no outro dia ele estava fora da cadeia. Uma das vezes que prenderam ele, meu tio Bijo, que eu vou mostrar a foto depois, ele contava que eles estavam lá em oração, que o senhorzinho já tinha preparado numa latinha um peixe, porque ele só comia mel, mandioca e peixe, que ele mesmo pescava, e o mel ele só passava de volta da boca, assim. O senhorzinho já tinha preparado um peixe para eles comerem, e era muita gente, assim, mais de 20 pessoas. E ele dividia um pedacinho com cada um, e eles passavam até 5 dias, 6 dias sem comer, só em oração. Aí o tio Bijo conta que uma das vezes ele levanta a mão para o céu e disse que eles iam chegar, que a captura ia chegar a cavalo, que eles iam bater, mas que para ninguém fizesse nada, porque ele iria junto, mas que depois ele voltava. E assim foram várias vezes que isso aconteceu. Nós fizemos um documentário aqui sobre a história das pessoas mais antigas, né, de Bonito, e a gente conseguiu entrevistar pessoas que trabalhavam na captura no período, mas que não tiveram muita coragem de contar, porque por vergonha mesmo, né? E aí então, depois de tudo que ele fez, uns dizem que ele foi esquartejado e que vários pedaços dele foram lançados pela cidade. Outros que ele simplesmente sumiu. Meu tio Bijo dizia que ele voltaria, que ia chegar uma época que ele voltaria aqui. E aí reza a lenda nessa região, da história dele, do que as pessoas realmente conheceram. Existe a parte da lenda, em que o senhorzinho aprisionou dentro de uma grande gruta uma grande serpente, uma serpente gigante, assim, dentro dessa gruta. E ele colocou lá as pedras para que essa serpente nunca saísse de lá. Mas reza a lenda que a cidade iria se desenvolver por muitos anos e que depois ela retrocederia. E que quando caísse a terceira cruz de frente à gruta da Serra Limpa, que essa grande serpente sairia lá de dentro e ela engoliria a metade da cidade. O meu tio Bijo, quando passava lá em frente, ele fazia o sinal da cruz e eles contam que sentiam um cheiro podre de enxofre. Quase ninguém vai lá, por medo mesmo, por respeito. E a gente percebe que diante de tanta bondade do que ele fez, quem sabe é uma grande missão, tanto para a gente que é daqui, quanto para vocês, cuidar desse lugar de alguma forma, para que ele se conserve. Porque a gente percebe que a mesma água e o sangue que corre nas nossas veias, correm em todos os rios e se misturam pelas nossas histórias e pelas águas cristalinas desse lugar. Então que sejamos nós, né, os guerreiros da Serra da Bodoquena, a proteger esse lugar.